sobre essa tentativa de golpe de Estado, assunto aqui do nosso Povo News já há alguns dias, Walter George. De fato, a documentação, as provas coletadas, elas são irrefutáveis. Há áudios que comprometem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se tenta até agora criar uma nova narrativa, já que não é mais possível, falar que tentativa de golpe não existiu, porque não tem mais como negar isso. A narrativa agora é de dizer, não, Bolsonaro não participou disso, ou até evitou a concretização desse golpe de Estado aqui no Brasil. Como é que você avalia essa postura e essa reação também contundente de Bolsonaro a ponto de aventar, de estudar a possibilidade de pedir refúgio em uma embaixada aqui do Brasil? Bom, primeiro, com relação à questão das provas, a única forma que haveria de os militares envolvidos, as pessoas todas envolvidas e o próprio ex-presidente colocarem por terra o relatório da Polícia Federal, aquele relatório de 880 páginas, que mostra com muita contundência, é dizer que tudo aquilo é falso. Tudo que foi encontrado, aquelas tramas, aquelas ideias inclusive, como você lembrou, planos de assassinato de algumas autoridades, tudo aquilo ali não existe, foi inventado pela Polícia Federal. Caso eles não tenham condição de dizer isso, eu ainda não vi nenhuma declaração nesse sentido, de advogado ou do próprio Bolsonaro, de alguém, não, aquilo tudo é prova inventada, fica muito difícil de ser contestado. E claro que a ideia de se refugiar numa embaixada não apenas faz parte dos planos futuros do ex-presidente, como já fez parte dos planos passados. Vamos lembrar que em fevereiro ele se refugiou por alguns dias, descobriu-se isso muito depois, refugiou-se na embaixada da Hungria. Passou lá quando estava vendo as operações da Polícia Federal exatamente envolvendo o nome dele, houve algumas buscas e apreensões. Naquele momento se falava muito em bastidores da possível prisão dele. Ele correu para a embaixada da Hungria naquela época, passou acho que 3 dias, dormiu alguns dias lá e tal. Então significa dizer que isso está assim nos planos deles, o que é uma contradição com aquele discurso daquele homem, daquela pessoa valente, disposta a brigar até o fim por sua inocência, disposta a provar a sua inocência, e que disposta a dar a vida pela liberdade ou coisa desse tipo, né? Numa postura, vamos comparar com outro líder com quem ele disputa hoje, vamos dizer assim, o coração do brasileiro, que é o presidente Lula, que quando terminou uma situação dessa, inclusive, foi oferecida a ele, já está dito por várias pessoas que conversaram, participaram de conversas, onde se oferecia a possibilidade de ele, naquele momento que estava sob ameaça de prisão, de ele se refugiar na embaixada. Houve oferta de embaixadas até, e ele optou por brigar na justiça. No momento em que perdeu, foi condenado, foi para a cadeia, passou lá 500 dias, brigando para provar a sua inocência, conseguiu anular os processos, porque aquilo que dizia desde o começo que o juiz do caso não era aquele que havia condenado, ficou 500 dias depois, isso ficou demonstrado na justiça, foi aceito pela justiça, em função disso ele foi inocentado, mas enfim, fez a briga por onde ia fazer. O ex-presidente Bolsonaro está dizendo claramente que a ideia dele é outra. Segundo ele, a embaixada serve para isso, serve também para isso, é verdade, quando a pessoa se sente perseguida. Não há, no meu ponto de vista, não há ideia de uma perseguição ao presidente Bolsonaro por razões políticas. O que há é um conjunto de provas mostrando que ele participou de uma trama golpista. Em outras situações em que ele está sob investigação, ainda não é réu, mas está indiciado, é questão de desvio de patrimônio público, de coisas que, quando ele era presidente, que deviam ser do presidente, que ele chegou até a fazer negócio, a vender no exterior por aí. Algumas peças estão desaparecidas até hoje. Então, assim, são situações. Em outras, a situação é porque ele agia contra. Ele hoje está inelegível, porque durante a campanha ele atuou, ele chegou a convocar os embaixadores, quando era presidente, para falar mal do sistema eleitoral, para dizer que não era confiável. Veja se era o papel de um chefe de Estado. Chamar o mundo, chamar as representações diplomáticas no país, para falar mal do sistema, para falar mal do país, falar mal do sistema eleitoral e dizer que ele não era confiável. O sistema eleitoral que havia legitimado ele na posição em que estava. Então, assim, não há nenhuma indicação de que haja essa perseguição que ele diz, mas está claro que a ideia de se refugiar na embaixada, e me parece que há muitas possibilidades colocadas para ele, inclusive essa
da Embaixada da Hungria, onde ele tem muita proximidade com o governo. A partir do ano que vem, ele vai ter a possibilidade até na Embaixada Americana, talvez, que o presidente Trump certamente o acolheria. Então, isso está posto. Agora, isso agrava a situação, ou a pressão, para que talvez as autoridades se sintam até tentadas a uma decretação de prisão dele. Eu não vejo, já falamos sobre isso outro dia, eu não vejo razão nesse momento para uma prisão, acho que seria inclusive precipitada. Só que ele, com essas declarações, ele está, assim, meio que pressionando as autoridades a pensarem nessa possibilidade, porque nós estamos diante de uma pessoa que diz claramente que uma das ideias que tem é de fugir de qualquer tipo de penalização que a justiça venha a aplicar contra ele. Walter George, a prisão preventiva já é aí um instrumento